Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, hoje dia 23 de março, nós estamos começando por aqui o programa Palavra do Dia, com aquele prazer imenso de poder levar até você a Palavra de Deus, poder partilhar aquilo que Deus tem a nos dizer. Vamos para a Palavra de Deus nesta segunda-feira, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nós iniciamos ontem essa semana, uma semana que nós chamamos e celebramos como Semana das Dores. É quando nós colocamos para reflexão semanal e diária as 7 dores de Nossa Senhora. Então, por isso, a chamamos de Semana das Dores. A palavra de Deus, o Evangelho de hoje, revela o encontro do pecado com a misericórdia divina. E a mulher adúltera, como está exposto aqui no Evangelho, exorta a vergonha pública e é usada como um instrumento para tentar acusar Jesus. Os fariseus, eles não buscam a justiça, mas desejam testar aquele que ensina com autoridade e compaixão. Não era a justiça que eles queriam. Ao criticar a atitude daquela mulher, ao criticar também a atitude de Jesus. Mas justamente eles vêm para testar aquele que ensina com autoridade. E Jesus, ele silencia, ele inclina-se e escreve com o dedo. Enquanto as pessoas estão julgando, estão condenando, estão com pedras nas mãos para atirar, Jesus está em silêncio, inclinando-se e escreve no chão. Um gesto que aponta para um juízo diferente. Não o juízo da condenação, mas o da graça. Então, ali, quando diz: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra, revela que todos carecem da mesma misericórdia. Todos devem ser julgados, entre aspas, mas a misericórdia deve ser igual para com todos. Um a um começaram a retirar-se daquele lugar. A começar dos mais velhos. Os mais velhos começaram a sair, talvez por terem até mais pecados também, né? Perceber essa dimensão do pecado que rondava na vida, né? Então começam a sair daquele lugar, e restando apenas a pecadora diante do único sem pecado. Aqui, então, Jesus, que tem o poder de julgar, escolhe perdoar. Aquele que poderia condenar, ele opta por abraçar, por acolher. Claro que aqui nós temos que ter um bom entendimento também. O Senhor, ou seja, Jesus, Deus, ele está para acolher a todos nós.
apesar dos nossos inúmeros pecados. Mas não está para acolher o nosso pecado. Não está para acolher a forma errada que nós vivemos. Não, ele não disse para aquela mulher, olha, então tá bom, ninguém te condenou, você pode voltar à sua vida normal, você pode continuar fazendo da mesma forma, você pode continuar cometendo os mesmos erros, você pode continuar cometendo as mesmas falhas. Não, Jesus não disse isso para aquela mulher. Vem o perdão, né, o perdão que procede a mudança. Né? O perdão procede a mudança. Foi perdoado, então de agora em diante, não cometas mais os mesmos erros, não cometa as mesmas falhas. Aquela questão de que às vezes nós nos sentimos tão dignos, né, diante dos pecados que nós cometemos, ou que cometemos um pecado um dia na nossa vida. Mas se nós nos convertermos de verdade, né, podemos ter a certeza de que Deus nos perdoa. Eu ousaria até dizer, por maior que seja o nosso pecado, por maior que seja a nossa falta, por maior que seja a nossa desobediência. Então ali, cabe agora a nós, acolhendo esse perdão, fazermos diferente, ou seja, procurarmos a mudança. Então a graça acontece. Ali, com a graça acontece a renovação. Essa mulher nessa mulher está a nossa humanidade. Em Cristo encontramos não o acusador, mas o Salvador que nos leva com a sua palavra viva, né, e recria a nossa história. Nos dá uma oportunidade, né, ele nos dá uma oportunidade de fazermos diferente. Então que nós, a exemplo desta mulher, possamos ir ao encontro do Senhor sem medo. Né? Às vezes nós temos tantos medos, né? Não, eu tenho medo, tenho vergonha. Não, sem medo, sem vergonha. E ali diante dele colocar as nossas faltas, mesmo que os outros estejam nos acusando, mesmo que os outros estejam com pedras nas mãos para nos atirar. É ao Senhor que nós devemos nos dirigir, tá bom? Então esse é o recadinho da Palavra de Deus, o Evangelho dessa segunda-feira. E peço, claro, ao bom Deus que te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.